Hello guys, Mr. Assis de novo para mais uma aula de inglês. Hoje eu pergunto para vocês, I am teaching English now. Eu estou ensinando inglês agora. Se a gente parar para pensar, se eu estou ensinando inglês agora, é uma ação que aconteceu, que acontece ou que vai acontecer? Ou ainda lhes digo mais, ou é uma ação que ainda está acontecendo? Bem, sem muita conversa, eu vou pedir a você o seguinte. Antes, dê uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. O conteúdo dessa disciplina já está disponível em PDF para que você possa baixar e dar uma estudada a mais. Então, quando eu digo que eu estou estudando inglês agora, ou I am studying English now, ou eu estou ensinando inglês agora, I am teaching English now, é uma ação que está acontecendo. E quando eu me refiro a uma ação que está acontecendo, logo eu me remoto a quê? Ao present continuous, ou seja, o presente contínuo, tá? Então, o presente contínuo é uma ação que o sujeito está praticando agora. Por exemplo, observe aí na tela. He is singing. Or she's singing. Ele está cantando, ela está cantando. Então, é uma ação que está acontecendo no exato momento em que se fala. Só que tem um detalhe, gente. O que caracteriza essa ação que está acontecendo? Vejam só, na língua portuguesa, quando eu quero dizer que uma ação está acontecendo, geralmente o verbo ele tem a terminação NDO. Tipo, cantando, falando, explicando, que é o que eu estou fazendo agora, explicando para vocês. No entanto, na língua inglesa, o que vai caracterizar esse formato é a terminação de 3 letrinhas, o ING, como vocês percebem aí no slide, tá certo? Essa questão do ING, observe aí, ó. Qual é a formação do presente contínuo? O verbo to be, o famoso verbo to be, que no presente é am, is e are, mais um verbo principal com a terminação ing. Então, esse ing é o que vai caracterizar o verbo. Veja aí no exemplo. I am studying. Eu estou estudando. They are crossing the street now. Eles estão atravessando a rua agora. I am playing the guitar at this moment. Eu estou tocando violão neste momento. Então, observe que nas 3 frases eu tenho aí a caracterização do ING que está na cor vermelha. Então, esse ING é como se fosse o NDO da língua portuguesa. Tá vendo que é fácil, que não é difícil? Bem, note que para usarmos o presente contínuo corretamente, é importante a gente lembrar, nós precisamos lembrar de algumas situações. Por exemplo, a conjugação do verbo to be no presente, que é o am, is e are, e as alterações ortográficas dos verbos na forma ing. Porque, de modo geral, a gente diz que a terminação ing é aplicada a todos os verbos. Mas, como tudo na vida, toda regra tem sua exceção. Então, observem aí, na forma afirmativa, como fica o presente contínuo. Então, ó, é o sujeito da frase, que pode ser um pronome ou um nome, tá certo? Não há problema. Mas o verbo to be no presente e, claro, o verbo principal com a terminação ing. Vejam aí alguns exemplos. Ó. You are studying English now. Você está estudando inglês agora. I am studying. Eu estou estudando. You are studying. Você está estudando. He is studying. Ele está estudando. We are studying. Nós estamos estudando. E she is studying. Ela está estudando. Observe que todas as conjugações, o verbo principal tem a terminação ing, tá certo? Ou seja, é gerúndio. A forma negativa é muito fácil. Você vai lembrar, sabe de quê? Do verbo to be. Quando a gente aprendeu lá no início do ano,
que para negar com o verbo to be, basta colocar o que após ele? A palavra not. Not quer dizer não. Ou então usar a forma abreviada. Por exemplo, is not, eu uso isn't. Are not, eu uso aren't. Então, observem aí, ó, sujeito, mais verbo to be, mais not, mais verbo principal com ing, é a forma negativa do present continuous. Então, veja aí, ó, I am not studying, eu não estou estudando. You aren't studying, você não está estudando. He isn't studying, ele não está estudando. She isn't studying, ela não está estudando. Então, observem que a forma negativa, basta colocar not após o verbo to be, ou então fazer uso da forma abreviada. Is, isn't, are, aren't. E a interrogativa, basta a gente fazer o quê? A inversão dos termos. Quando eu falo em inversão, trocar de posição. Veja que lá na afirmativa tinha I am studying. Aqui eu digo, am I studying? Eu estou estudando. Eu estou estudando. Lá na afirmativa eu tinha you are studying. Você está estudando. Na interrogativa eu vou dizer, are you studying? Você está estudando. Então, para fazer a forma interrogativa no present continuous, basta a gente fazer a inversão dos termos. Ok? Bem, sem muita conversa, vamos falar um pouco da ortografia dos verbos no ing. Como eu falava no início, para a gente colocar o verbo no gerúndio, a gente acrescenta ing. Porém, como toda regra tem suas exceções, vamos falar agora dessas exceções? Let's go? Então vejam, verbos terminados em E. O que é que a gente faz? Elimina o E e acrescenta ing. Por exemplo, o verbo fazer, que é make. Então, make, making. O verbo pegar, que é o verbo take, taking. Então, geralmente, verbos terminados em E, nós retiramos o E antes de acrescentar o ing. Só tem aí esse professor, fazer, pegar, mas tem um verbo muito comum que a gente gosta muito de fazer na ação, que é o verbo dançar. É o verbo to dance. Esse mesmo. Ele termina em E. Aí eu quero dizer, como a música da Ivete Sangalo, dançando, dançando, seria dancing, dancing, ok? Tira-se o E e acrescenta o ing. E outra coisa, quando acontecer dos verbos terminarem em IE? Muito fácil. Você tira a terminação IE, no lugar dela você coloca o Y e acrescenta o ing. Por exemplo, o verbo die, que é o verbo morrer, dying, morrendo. Lie, que é o verbo mentir, lying, mentindo. Ou seja, quando o verbo terminar em IE, nós trocá-lo-emos a terminação final, trocaremos o IE por Y e acrescentamos o ing. Não é fácil, gente? É muito fácil. Veja, verbos de uma só sílaba, que eu chamo de monossílabo, ou verbos com duas sílabas, quando a última é a mais forte. Quando eu tenho aquele que eu chamo na língua inglesa de sanduíche de vogal. Como assim, Mr. Assis? Calma, sanduíche de vogal. Eu conheço sanduíche de presunto, mas de vogal eu nunca ouvi falar. Existe, gente. Como é que se faz o sanduíche? Pão, recheio, pão. Não é assim? Então, o sanduíche de vogal é CVC. Consoante, vogal no meio, consoante. Então, quando eu tenho verbos de uma só sílaba ou duas, quando a última é a mais forte, então eu tenho e tiver contando o verbo do final para o início e eu tiver um CVC, que é o consoante vogal consoante, então o que é que eu faço? Eu dobro a última consoante antes de acrescentar o ing. Por exemplo, o verbo correr, que é o run. Então, run, eu dobro a última consoante, que é o N, e observa aí na tela, ó, N vogal. Perdão, N consoante, U vogal, R consoante. Eu tenho o quê? Um sanduíche de vogal. Eu tenho aí um CVC. Então, running, correndo. Outro, tchan, 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 tchan. Ó, quem sabe, eu não sei. Nadar.
o verbo nadar, swim, ele também tem sanduíche de vogal. Ó, consoante, vogal, consoante. Então, o gerúndio de nadando é swimming. E tenho também aí, ó, verbos com duas sílabas, onde a última é a mais forte. Quando isso acontece, mesma coisa. Se eu tiver sanduíche de vogal, eu dobro a última consoante antes de acrescentar o ing. Detalhe importante, tá, gente? E se não tiver sanduíche de vogal, eu não dobro nada. Ó, begin, começar. Então, a última consoante dobra, fica beginning, começando. Prefer, preferir, ó, prefer. A última é a mais forte. Mesma coisa, eu dobro a consoante final antes de acrescentar o ing. Tá vendo que não é difícil? É só uma questão de study more. Bem, adicionamos somente ing aos demais verbos. Fazer, ir, viajar, cair, empurrar, trabalhar e abrir. Ó, do, doing, go, going, travel, traveling, fall, falling, push, pushing, work, working, open, opening. Mais uma vez, ó, do, que é fazer, doing, fazendo, go, ir, going, indo, travel, viajar, traveling, viajando, fall, cair, falling, caindo, push, ó, a gente sempre acha que push é puxar, não é puxar, é empurrar. Então, pushing, empurrando, work, trabalhar, working, trabalhando, open, abrir, opening, abrindo. Então, percebam que, ó, quando os verbos não se enquadram nas regras anteriores, verbo terminado em E, consoante, vogal, consoante, então a gente acrescenta o ing e ele já está no gerúndio. Porque para formar o presente contínuo, eu tenho que ter sujeito, verbo to be no presente, mais verbo principal no gerúndio com a terminação ing. Ok? Bem, os verbos terminados em y, diferentemente do presente simples, eles mantêm o y, independente se o y vier precedido ou não de consoante. Olha aí, ó, o verbo study, que é o verbo estudar. Então, studying, estudando. Play, jogar. Playing, jogando. Outra coisa importante, lembrar que não se dobra a consoante W nem a consoante X, tá? Naquele caso do CVC, W e X ele não é dobrável. Por exemplo, o verbo é nevar, snow. Então, snowing, nevando. Fix, que não é o verbo fixar, mas é o verbo consertar. Então, o gerúndio fica sendo fixing, consertando. Ok? Então, é fácil, gente. Só basta um pouquinho de atenção. Então, na aula de hoje, nós aprendemos o present continuous. O que é present continuous? O present continuous é um tempo verbal que indica uma ação que está acontecendo. Não é o que aconteceu, não é o que acontece, nem o que vai acontecer. É uma ação que está acontecendo no momento em que se fala, tá certo? Por exemplo, eu digo, eu estou no estúdio de gravação agora. É uma ação que está acontecendo. Você está em sua casa me assistindo agora. É uma ação que está acontecendo. Então, na língua inglesa, quando eu quero expressar uma ação que está acontecendo no momento em que se fala, eu tenho um tempo verbal que eu chamo de present continuous ou presente contínuo, que é na língua portuguesa. Certo? Lembrando da formação, é o sujeito, é o verbo to be no presente, mais um outro verbo acrescentado de ing, tá certo? Para fazer a negativa, basta colocar o not após o verbo to be, ou usar a forma abreviada. Para is not, eu posso usar isn't. Para are not, eu posso usar aren't, ok? E a interrogativa, basta colocar o verbo to be no início da frase. Troca ele de posição com o sujeito e o restante da frase é mantido. Viu que é fácil? Não é difícil, basta um pouquinho de
Atenção. Então, veja, complete a frase com a alternativa correta. Minha cunhada e suas crianças estão estão na nossa casa esse final de semana. Ou seja, my sister-in-law and her children at our house this weekend. Ou seja, are stay, letra B, are staying, ou letra C, is staying. Lembra que na frase acima, quando eu digo assim, que minha cunhada e os seus filhos estão na nossa casa esse final de semana, eles estão na nossa casa. Então, eu tenho aí sujeito no plural. Então, não pode ser is, porque is é uma pessoa só. Se for só a minha cunhada, então, minha cunhada is staying. Minha cunhada está ficando, né? Mas ela está com os filhos dela. Então, é plural. Se é plural, eu só posso usar o verbo to be, are. Se eu vou usar are, eu tenho are na letra A e tenho are na letra B. Agora, observem o verbo. Se é uma ação que está acontecendo, a terminação dela vai ser diferente. O que é que vai ter? As 3 letrinhas, isso mesmo, ing, que é uma ação que está acontecendo. Alternativa certa, alternativa B. No entanto, se eu disser assim, qual alternativa completa corretamente o diálogo a seguir? Eu tenho uma conversa entre Olivia e Sebastian. Olivia diz assim, where is Philip? Onde está Felipe? Ele está exatamente na cama agora. Ele está na cama exatamente agora. Sebastian diz assim, não, ele está no sofá. Vamos ver se é isso. Veja. Onde está o Felipe? Onde está Felipe? Felipe não está na cama agora. Ele está no sofá. Então, se eu tenho Felipe, é um sujeito singular. Então, Felipe is ou Felipe are? Felipe is, tá certo? Só que tem um detalhe. Is, ele está na cama exatamente agora. Mas, se ele não está na cama, ele está no sofá, vamos usar o quê? Presente contínuo ou presente normal? Presente, Onde está Felipe? Ele não está na cama agora. Ele está dormindo no sofá. Então, uma ação que está acontecendo, dormindo no sofá, sleeping on the sofa. Ou seja, where is Philip? Onde está o Felipe? He is in this bed right now. Ele não está na cama nesse momento. He is sleeping on the sofa. Ele está dormindo no sofá. Coitado da coluna dele. Mas, enfim. Escolha a única alternativa que responde corretamente à pergunta de Ricardo. What are you doing now? O que você está fazendo agora? What are you doing now? O que você está fazendo agora? Bem, I am teaching English class. Eu estou ensinando aula de inglês. Eu estou dando aula de inglês. Ou melhor, I am teaching present continuous now. Eu estou ensinando o presente contínuo agora. Mas o que você está fazendo? Yes, I am. Sim, eu sou. Letra B. No, I am not. Não, eu não estou. Ou na letra C. I am having dinner. Eu estou jantando. Tchan, 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 tchan. Eu estou jantando. Bem queria, né? Vai jantar uma hora dessa, né? Então nem combina. Eu estou ensinando present continuous mesmo. E a quarta e última pergunta é I, tracinho, at the supermarket until April because of Easter. Seria eu no supermercado até abril porque ou por causa da Páscoa. Seria o quê? Será que seria que eu estou trabalhando no supermercado até abril por causa da Páscoa? Então, eu estou trabalhando até abril no supermercado por conta da Páscoa. Mas, nesse caso, estou trabalhando vai ser working ou am working? O que é que vocês acham? Ou seja, work é trabalhar. Working é trabalhando. E am working é estou trabalhando. Então, de acordo com a frase acima, eu trabalho
Eu trabalhando ou eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando. Então é I am working at the supermarket until April because of Easter, ok? Eu estou trabalhando no supermercado até abril por causa da Páscoa. Então, por hoje é só. Lembre, material está disponível lá no nosso canal no YouTube. Siga a gente no YouTube, siga a gente no Instagram, siga também no Facebook. A gente tá lá, tá certo? E lá você tem um material para baixar e fazer aquela atividade prática e escrita. Então, see you next class and goodbye.